Existe algo acontecendo agora dentro do seu corpo, algo silencioso, quase imperceptível, que não dói, que não avisa. Enquanto você assiste a este vídeo, o seu corpo está reagindo ao jeito que você vive. Não é algo que aparece de repente, não é algo que gera alarme imediato, é algo que acontece aos poucos, tão devagar, que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber. O corpo humano não foi feito para ficar parado, mas ainda assim, ficar parado virou o padrão. Sentado para trabalhar, sentado para comer, sentado para descansar. E o mais perigoso, sentado acreditando que isso é normal. O problema não é o cansaço que você sente, é o que você parou de sentir há muito tempo. E talvez o mais perigoso de tudo é que isso acontece sem chamar atenção. Não existe um momento exato em que você percebe que algo mudou. Não há um aviso claro, não há um limite visível sendo ultrapassado. O corpo simplesmente começa a funcionar em outro modo, um modo mais econômico, mais contido, mais silencioso, porque o corpo aprende rápido. Ele aprende com aquilo que você repete, com aquilo que você evita, com aquilo que você deixa para depois. Se o movimento desaparece, o corpo entende que ele não é mais necessário. Se a postura não é exigida, ela deixa de ser sustentada. Se o esforço não acontece, a força não é mantida. E nada disso acontece de forma dramática. Acontece devagar, quase educadamente, tão devagar que você se acostuma. Você chama de rotina, chama de fase, chama de normal, mas o corpo não chama de normal, ele chama de adaptação. E toda adaptação tem um preço. O problema não é ficar parado por um dia, nem por uma semana. O problema é quando ficar parado vira o padrão, quando o corpo passa mais tempo em repouso do que em movimento, quando o silêncio interno se torna constante, porque o corpo humano não foi projetado para a estagnação, ele foi projetado para responder, para reagir, para se ajustar ao mundo. E quando esse mundo para, o corpo começa a diminuir, não por maldade, não por fraqueza, mas porque ele acredita que já não precisa ser tudo o que foi feito para ser. E quando isso acontece, o corpo começa a operar em segundo plano. Ele faz apenas o necessário, nada além disso. A energia diminui, a disposição cai, a clareza mental oscila. E o mais curioso é que por fora tudo parece normal. Você continua vivendo, trabalhando, cumprindo horários, mas por dentro algo vai ficando mais lento. Os sinais aparecem, mas quase sempre são ignorados. Um cansaço que não passa, uma rigidez que aumenta, uma sensação constante de peso no corpo. Não é falta de força de vontade, não é preguiça, não é azar, é o corpo reagindo à ausência de estímulo. Porque o corpo humano não entende intenções, ele entende sinais, e quando os sinais desaparecem, ele reduz o que oferece. Mas aqui existe algo importante. Isso não é um ponto final, é apenas um estado que pode ser revertido. E para entender como isso acontece, é preciso olhar com mais atenção para a rotina que você vive todos os dias. É isso que vem agora. A partir desse ponto, o mais importante não é julgar a rotina, é observar. Observar quanto tempo o seu corpo passa sem ser realmente usado. Observar quantas horas do dia ele permanece na mesma posição. Observar como a respiração muda quando o movimento desaparece. Porque o corpo está sempre reagindo, mesmo quando você não percebe. Cada escolha repetida envia uma mensagem clara. Quando o movimento é adiado, o corpo entende e espera. Quando o esforço é evitado, o corpo entende economia. Quando a postura é negligenciada, o corpo entende colapso gradual. E tudo isso se acumula.
não em dias, mas em meses, em anos. É assim que o corpo moderno vai se tornando silencioso, menos responsivo, menos presente, menos participativo. E quando o corpo diminui, a mente acompanha. A sensação de cansaço constante não vem do excesso de esforço, ela vem da falta de estímulo certo. O corpo humano precisa de variação, de mudança, de sinal. Sem isso, ele entra em modo automático. E viver em modo automático é viver sem presença. Mas esse estado não é permanente. Ele apenas reflete o ambiente que você construiu. E ambientes podem ser ajustados. Antes de qualquer mudança prática, existe algo fundamental: consciência. É isso que começa a se formar agora. E quando você começa a perceber isso, algo muda. Não no corpo ainda, mas na atenção. Você passa a notar como se senta, como respira, como se move ou não se move. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos começam a ficar evidentes. E essa percepção é poderosa, porque o corpo responde primeiro à consciência, antes de responder à ação. Nada muda de verdade enquanto tudo acontece no automático. Mas no momento em que você observa, o automático começa a falhar. E é exatamente aí que existe espaço para transformação, não com pressa, não com extremos, mas com intenção. A partir daqui, o que importa não é fazer mais, é fazer diferente. E isso começa no próximo passo. A partir desse momento, o corpo já não está mais apenas observando, ele começa a responder, não a comandos externos, mas a um novo tipo de estímulo, a atenção. Quando você presta atenção no corpo, ele entende que precisa participar novamente. A postura muda, a respiração se aprofunda, o sistema começa a acordar. Isso não é motivação, é biologia. O corpo humano foi feito para responder a sinais, e a atenção é um dos sinais mais poderosos que existem. É por isso que pequenas mudanças geram efeitos tão grandes. Um ajuste na forma de sentar, um movimento consciente, uma pausa para respirar. O corpo não precisa de intensidade agora, ele precisa de coerência. Coerência entre o que você faz e o que o seu corpo espera de você. Quando essa coerência aparece, o cérebro muda a forma como distribui energia. A circulação melhora, o foco se reorganiza, a sensação de peso começa a diminuir, não porque você virou outra pessoa, mas porque o corpo voltou a fazer parte da sua vida. Esse é o ponto que quase ninguém explica. A maioria das pessoas tenta mudar o corpo, sem antes mudar a relação com ele, mas o corpo não responde à cobrança, ele responde à consistência. Responder ao corpo é criar um ambiente melhor para ele funcionar, e ambientes moldam comportamentos. Quando o ambiente muda, o corpo muda junto. É assim que o modo automático começa a falhar. E no lugar dele entra a presença. Presença no movimento, presença na respiração, presença nas escolhas diárias. Isso não é um destino final, é um processo silencioso, mas extremamente poderoso. E a partir daqui, cada pequeno movimento deixa de ser insignificante. Ele passa a ser um sinal claro de que o corpo voltou a ser ouvido. A partir desse momento, algo importante já aconteceu. Você não está apenas ouvindo, você está absorvendo, e isso importa mais do que parece, porque o cérebro aprende por repetição, por ambiente, por estado emocional. Quando você se expõe a um ritmo mais calmo, a uma narrativa consciente, o corpo começa a sair do modo de alerta constante. Isso é reprogramação, não no sentido místico, mas no sentido neurológico. Você está ensinando ao seu sistema que existe outra forma de estar no mundo, mais presente, mais atento, menos automático. E se esse tipo de áudio fez sentido para você, se ele te ajudou a desacelerar, a refletir
ou simplesmente a respirar melhor, então esse é o tipo de conteúdo que a Aura Shaper entrega aqui. Áudios de reprogramação, consciência corporal, informação que não grita, mas transforma. Se inscreve no canal para continuar nesse processo com a gente. E se você quiser levar isso para o seu dia a dia, a Aura Shaper também tem acessórios fitness pensados para movimento, conforto e presença corporal. Neste momento, tem 15% off na loja. O link está na bio. Agora, voltando para você. Nada do que foi dito aqui exige pressa. A mudança real não acontece de uma vez, ela acontece quando o corpo se sente seguro para mudar. E segurança vem da consciência. Se você chegou até aqui, o processo já começou. Respire fundo, sinta o corpo e continue. Esse é só o início.